a ser atacada, muitas empresas têm sido atacadas e uma coisa muito engraçada é que normalmente os únicos servidores que ficam em pé são os servidores IP. Bem-vindos ao Step Talks, o vosso podcast sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, entre outros, liderança, gestão da mudança, e ninguém melhor do que o fundador da IPBRIC, Raul Oliveira, também professor, investigador, atleta também de múltiplas maratonas, para falar connosco aqui sobre temas ligados à tecnologia, ao negócio, à inovação, ao empreendedorismo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado também por ter aceito. Também tenho, e fazendo aqui um disclaimer, que tive a honra e a sorte de ter o professor como meu professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Já foi há uns anitos, não é? Já foi há uns anos, sim, mas também tive o privilégio de ser dos primeiros professores da primeira vaga de alunos da licenciatura de Engenharia Informática, da qual você faz parte. Foi a primeira fornada. E nasceu no Porto, não é? Licenciou-se em Eletrotecnia e Computadores, na FEUP, onde fez também mestrado de Automação Industrial, mas depois fartou-se aqui das terras lusas, ou quis dar umas voltas e foi fazer o doutoramento para o NST de Paris, não é? École Nationale de Supérieure de Télécommunications, mas no seu polo de IDEA, não é? Portanto, tem Sofia Antipolis. Exato. Na Côte d'Azur, portanto, isso deve ter sido fenomenal, não? Foi um período muito interessante da minha vida, sim senhor, porque a Côte d'Azur é um lugar espetacular e nada melhor que um lugar espetacular como aquele para se fazer investigação. E estavam lá grandes empresas, não é? E grandes centros de investigação. Sim, a Sofia Antipolis foi uma tecnopole que foi montada por investigadores de Paris quando descobriram que, fruto da regionalização, se mudassem todos para a Côte d'Azur, o dinheiro iria-os acompanhar e podiam passar a fazer a ideia numa zona muito mais bonita e muito menos poluída do que a zona da Grande Paris. Exatamente, muito melhores vistas. Entre elas a Air France, a IBM, CNRS, Centro Nacional de Research Scientifique, francês, parte do sistema científico francês. Também. E lá teve também a trabalhar e a colaborar com a Eurocom, não é? Sim, o meu local de doutoramento era o Instituto Eurocom, que era um polo da NEC de Paris e da EPFL de Lausanne. Portanto, era um polo partilhado por duas universidades europeias. Portanto, isto foram 4 anos e no final, com a sua patente, não é, associada ao seu trabalho, não é, que o convidaram para os Estados Unidos e tentaram assediar, não é, para ir para a Califórnia. Só que acho que a sua mulher não gostou assim muito, não foi? Da ideia. O meu trabalho de doutoramento foi patenteado, o Instituto fez uma patente, a Nortel interessou-se por essa patente, quis adquiri-la, mas a condição para adquirir a patente era adquirir também o criador da patente. E isso obrigava a que eu fosse trabalhar para a Califórnia. A minha esposa tinha-me acompanhado durante 4 anos praticamente em França e achou que já não queria voltar a acompanhar-me para ir agora para mais longe ainda e, portanto, tive que prescindir dessa opção. E escolheu vir para a volta para o Porto, não é? De volta para Portugal. Que é uma cidade também que gosta muito e uma região. Sim, eu sou aqui nascido no Porto e acho o Porto uma cidade espetacular. Não me deixa nada a ficar à Côte d'Azur, apesar da Côte d'Azur ter um clima um bocadinho melhor que o nosso, acho que o Porto também tem um clima espetacular. E depois esteve a dar aulas até 2005, não foi? E, entretanto, em paralelo também conseguiu, portanto, uma coisa rara na Academia Portuguesa por aqueles anos, em 2000, criou uma empresa inovadora, não é? Com um produto e uma marca que ainda hoje existe, a IPBRIC, não é? Certo. E isto, eu lembro-me porque já eu, voltando também meu périplo pela Europa e pelos países do Norte, também estive em Toulouse e trabalhei no CNRS, quando voltei para cá, após ter estado aqui a trabalhar na FEU, fui parar à entidade reguladora do Saúde, era o diretor dos sistemas nacionais, e lembro-me de comprarmos IPBRIC. Portanto, contactarmos, na altura, o Raul e a sua equipe, e foi o que nos salvou quando fomos atacados. Agora não posso dizer esta parte, mas vou dizer, na altura disseram-nos que era a Ordem dos Médicos que tinha contratado uns hackers para mandar o nosso sistema abaixo. Ninguém estava muito contente com pagar a cota anual das entidades reguladas públicas e privadas. Julgo que já passou o tempo suficiente, foi em 2008, não é? E vocês salvaram-nos porque
no último dia estava tudo a postos para que tentarem pôr o nosso sistema em baixo, mas aquilo teve ali o tráfego e tudo, com grande tráfego, mas conseguimos não ir abaixo. Portanto, eles eram obrigados a registrar-se até o dia 30 de junho e nesse último dia, à meia-noite, estavam os sistemas a ser todos massacrados, mas vocês garantiram-nos e tiveram lá connosco uma pessoa até a acompanhar e o sistema resistiu. Portanto, para mim foi realmente uma prova de um parceiro fidedigno com uma tecnologia que resistiu ali às provas, ao teste bed mais real, que é o ataque direto, não é? E pago. A IPbrick tem essa característica, são servidores de comunicações empresariais muito robustos e a RS não foi a única empresa a ser atacada, muitas empresas têm sido atacadas e uma coisa muito engraçada é que normalmente os únicos servidores que ficam em pé são os servidores IPbrick e podemos nos orgulhar de ter uma tecnologia bastante robusta a esse nível. E é incrível como vocês conseguem, com 30 pessoas, não é, que conseguem manter-se com clientes em todo o mundo. E isso é louvável e é algo muito bom vindo do meio universitário, não é? Porque conseguiram juntar a inovação, a tecnologia e também quero tocar aqui num ponto muito importante, a questão às custas, vamos chamar-lhe assim, do open source, não é? No bom sentido. A IPbrick são soluções de comunicações empresariais completamente baseadas em software open source. Porquê é que isso é importante, a questão do open source, para quem nos está a ouvir, os líderes que estão a ouvir que fazem decisões de tecnologia, de investimentos, de orçamentos, porquê é que é bom usar open source? Seria, primeiro, uma empresa como a IPbrick com 30 ou 40 pessoas nunca seria capaz de construir as soluções que constrói se não partisse de uma base open source. Os leigos, vamos chamar-lhe assim. Nós partimos de um conjunto de software que tem participação de milhares ou milhões de programadores, devem ser à volta, os programadores a nível mundial que contribuem para os pacotes de software open source que a gente usa, devem rondar os 50 milhões de programadores facilmente. Quando a gente começou há 26 anos eram 18 milhões de programadores, já se passaram muitos anos e, portanto, facilmente deve ter duplicado o número de técnicos envolvidos neste software. Este software não é um software feito por 40 pessoas, é um software feito por milhões de programadores que se validam entre eles e que ajudam a depurar tudo quanto são erros que podem comprometer as soluções. Daí que as soluções IBM são muito robustas, porque elas herdam a segurança das soluções open source. Não é? Portanto, pegando aqui já no nosso primeiro tópico de o criar tecnologia em Portugal, para quem está a criar tecnologia, a apostar em empresas de produto e em querer investir, como é que se... Na opinião do Raul, como é que podemos fazer para ter certeza que estamos a investir da maneira certa, isto é, ao desenvolver o produto? É o $1 million question, não é? Nós não sabemos quando é que estamos a investir. No caso da IPbrick, eu não sabia no que estava a investir. Quando fui doutorar-me para a França, comecei a desenvolver, o Instituto trabalhava com tecnologias open source. Sim. Portanto, eu entrei num comboio em andamento. Todas as estações de trabalho, todos os servidores de ID, era tudo tecnologia open source. Portanto, eu tive 3 anos e meio a habituar-me a trabalhar com tecnologia open source. Quando regressei a Portugal, obviamente que tinha aprendido imensa coisa ao nível do open source, não só para fazer investigação e desenvolvimento, mas também nas ferramentas do uso empresarial, porque o Instituto tinha todos os seus servidores de comunicações e todas as suas tecnologias baseadas em open source, e uma das coisas que eu me interessei sempre foi saber como é que eles conseguiam montar aquilo tudo naquelas tecnologias, e andava sempre junto dos administradores de sistemas a perceber como é que eles faziam e como é que configuravam aquilo tudo. Portanto, quando vim para Portugal, eu percebia quase também como eles. Portanto, qual foi o que me ocorreu? Quando a gente decidiu fazer uma empresa, nós tínhamos um plano de negócios para a empresa e de repente, enquanto estávamos a desenvolver o software para o nosso plano de negócios, começaram a aparecer clientes com necessidades e nós o que é que usámos para resolver essas necessidades? O know-how que eu tinha em tecnologias open source. Portanto, começámos a montar soluções nos clientes para resolver problemas que eles tinham. Problemas que eles tinham
no curto Precisava prazo, de um no médio servidor prazo? para uma dada função, precisava usar um servidor de correio eletrónico, um servidor de ficheiros, um servidor de qualquer tipo que precisasse. Os licenciamentos alternativos eram muito caros e, portanto, nós fazíamos soluções com as nossas com software open source. Só que isto ganhou uma tal dimensão, tínhamos tantos clientes que a gente, a certa altura, teve que tomar uma decisão e não podíamos ter tanta coisa instalada de uma forma manual ou não automatizada. Sim. E, portanto, nós decidimos automatizar as instalações Linux que fazíamos e a IPabrick nasce dessas automatizações, não é? Portanto, no fundo, tornar a vida mais fácil aos administradores de sistemas, aos diretores de IT, às empresas que os contratavam. Na altura éramos serviços. nós os administradores nesses clientes, nós é que administrávamos as soluções que instalávamos. Só que tínhamos tantos e tantos manuais para explicar como é que aquilo era configurado e era preciso estar sempre a formar novas pessoas, que nós decidimos pegar nesse know-how e fazer uma solução com esse know-how todo lá embutido. Portanto, no fundo, um bocadinho como fez a Amazon, que criou uma plataforma que primeiro era para eles e depois, olha, já agora vamos vender isto para fora, rentabilizar e pagar os nossos custos primeiro. Foi tal e qual isso que aconteceu com a IPabrick. Nós, a certa altura, tínhamos muitos clientes, automatizámos para nós e apareceram os parceiros, nossos concorrentes, empresas integradoras de sistemas, a perguntar e porquê é que nós não podemos vender isso? E diz, nós não vendemos estas soluções a ninguém, vendemos só aos nossos clientes. E os parceiros perguntavam qual é o problema de vocês, nós comprarmos a vocês e vocês Darem suporte. e darem suporte e nós podermos também instalar isto nos clientes como vocês fazem. E assim foi. Nasceu o canal IPabrick, o canal de revendedores IPabrick, com os parceiros ou os integradores ou revendedores a instalarem as nossas soluções nos seus clientes. Isso é um grande salto, porque ao ter a rede de parceiros revendedores, vocês chegam a muito mais gente e não têm que ter tanta força de vendas, não é? Exatamente. A vantagem de ter um canal de distribuição é que nós ganhamos no canal de distribuição todos os comerciais desse canal, de empresas que formam esse canal, bem como os técnicos dessas empresas integradoras ou revendedoras. Portanto, a IPabrick torna-se uma empresa muito maior que o seu núcleo duro, não é? Nós no núcleo duro fabricamos agora soluções e damos suporte a estas soluções e ajudamos os parceiros a implementar, mas os parceiros têm muito mais gente que nós, não é? Mas então isso que vos ajudou um bocado a chegar um bocado a todo mundo. Mas para quem nos está a ouvir e está ainda nesse caminho, que dicas é que o Role pode dar para os ajudar a convencer o mercado a confiarem neles e nos seus produtos? Da sua experiência? Essa é a parte mais complicada, realmente. Fazer software ou desenvolver software até é uma coisa relativamente simples, depois de muitos anos de treino, de muitos anos de aprendizagem. A gente faz ideia ao longo dos anos e faz muitos projetos e depois quando vai para o mundo empresarial, acho que esse treino todo no mundo académico ajuda muito. Mas o que não nos ensina o mundo académico é como é que a gente agora vai convencer clientes a comprar um produto cuja marca é uma marca portuguesa. Pois. Quando há países de origem, desde logo os Estados Unidos, ou o Reino Unido, ou a França, ou a Alemanha, que tecnologicamente estão muito mais avançados e não é muito difícil convencer um cliente a comprar uma solução de um desses países. Comprar uma solução portuguesa, para um português é complicado, imagino o que é para um estrangeiro. Aliás, eu posso lhe contar um exemplo engraçado disto. Nós tínhamos um parceiro em Colónia que um dia quis resolver um problema num cliente e disse ao cliente que resolvia com uma IPabrick. E o cliente diz, nunca ouvi falar. Mas eu em meia hora resolvo o problema. Instalou uma IPabrick e resolveu o problema. E o cliente ficou espantado. Porque andavam com um problema naquele servidor, que era um servidor de segurança da Microsoft, andavam com um problema naquele servidor já há mais de 3 ou 4 meses e não saíam dali. E com uma IPabrick resolveram em 30 minutos. O diretor de IT em Colónia ligou para o diretor de IT central da organização, que era em Londres, e explicou que tinham finalmente resolvido o problema em Colónia com uma IPabrick. Em 30 E o minutos. diretor de IT inglês foi ver o que era a IPabrick, passado meia hora ligou para a Colónia. Isso é para desinstalar porque a nossa empresa não usa a tecnologia portuguesa. Isto foi há 20 anos atrás, em 2005, 2006, mas
Isto é a prova de que é muito difícil Nunca tinha vender visto um caso assim tão tecnologia flagrante. de um país que não é reconhecido tecnologicamente. Eu acho que hoje Portugal começa a ser reconhecido um país, porque há muitas startups a se ingrarem, há muitos unicórnios aqui em Portugal e Portugal já não é visto como um país amador em termos de tecnologia. Mas há 25 anos atrás, quando a gente começou, chegar Não às havia Web empresas e Summits, não havia vender nada. soluções portuguesas não era uma coisa fácil. E, e acha que as empresas tecnológicas vivem mais do componente da inovação ou da persistência? Eu não tenho dúvidas nenhumas que vivem da persistência. Fazer, como eu disse há bocadinho, inovar e fazer tecnologia é uma Muitos. coisa fácil. Converter a tecnologia em números que permitem pagar salários e manter a empresa a viver, isso é que realmente custa. E é preciso ter essa persistência, porque Pôr a não máquina basta a fazer funcionar. soluções espetaculares e depois não as saber vender. Sim, sim. Eu lembro perfeitamente de há uns anos atrás, não sei se as métricas ainda são iguais, em 2000 e pouco, de dizerem que nos Estados Unidos, quando nós criamos a Strongstep, 2009, 2008, fomos lá e eles perguntavam, ok, para o vosso número de pessoas especialistas, técnicas, engenheiros, não sei o quê, quantos vendedores vocês têm? Qual é o vosso rácio? E o nosso rácio de vendedores, olha, nós não temos nenhum vendedor full-time. Temos pessoas que são especialistas e que também vendem, consultores. Isso. Eu sei que nós temos 6 vendedores para um técnico. É Portanto, ter completamente. 6 pessoas a vender, vendiam bem, e Esse- depois, olha, tinham um técnico a trabalhar. Esse é o problema Seis por um. das empresas europeias e de Portugal está incluído nas empresas europeias, é que nós definitivamente não sabemos fazer marketing. Nós preocupámos-nos muito mais em desenvolver software e ter um software excelente, um produto excelente, e não nos preocupámos em ter a parte comercial e uma parte de marketing também tão excelente. E há uma frase famosa dos americanos que dizem claramente que um mau produto com bom marketing é muito melhor que um excelente produto com mau marketing. E esse rácio que você disse de por cada programador 6 comerciais, isso é uma aposta fortíssima no marketing, muitíssimo superior à aposta tecnológica, porque o difícil é vender. E o marketing é uma coisa que nós temos que mudar Mentalidade. a nossa mentalidade e temos que nos convencer que se somos capazes de fazer excelentes produtos, temos de ser capazes de fazer excelente marketing. E temos de ter dinheiro para apostar no marketing. E eu acho que a Piabric eu hoje tenho essa consciência, né? E sei que devia ter apostado muito mais no marketing do que apostei. E hoje tento inverter essa forma de pensar, apostar tudo no marketing, porque sem marketing não há efetivamente vendas, não é? Mas isso é um drama que a Europa toda sofre e que nós temos que aprender isso com os nossos aliados americanos, que eles são muitíssimo bons em marketing e com isso conseguem vendas muito superiores a nós. Sim, é verdade. Essa superioridade deles na maneira como comunicam, como vendem, no marketing, na integração marketing-vendas, na fundamental. incorporação do feedback para o produto, eles são fortíssimos nisso. Nós o melhor que conseguimos foi ter um comercial por cada 6 programadores. Isso Já- eu acho que foi o melhor que nós conseguimos. E Já foi uma boa evolução. é uma grande evolução comparado com a média. Não ter, muitas empresas tecnológicas Não tem. portuguesas não têm, depois estão à espera ou de rondas de investimento, no caso das startups, unicórnios, etc., ou à espera de serem O integrados. maior num- defeito é usarem engenheiros ou técnicos para promoverem as suas soluções, porque não funciona. Porque quem tem que promover as soluções tem que ser pessoas parecidas com aquelas a que vão comprar a tecnologia. Então, a gente tem que ter gente no marketing muito próximo do mindset do cliente. Não pode ter uma pessoa comercial junto do mindset de quem produz a tecnologia. Porque do ponto de vista de quem usa é completamente do ponto Claro. de vista de quem faz. Exatamente. Quem sofre a utilizar o produto ou na compra do produto, os requisitos e as necessidades e a comunicação que ele precisa receber para se convencer é completamente diferente. Pegando só no ponto que falamos atrás da persistência, portanto, já correu 7 maratonas, não é? Portanto, começou lá na Côte d'Azur, não é? O atletismo, também o mergulho, não é? O ski alpino e também depois também nos Pirineus, não é? Portanto, Sim. essas características de líder resiliente
não basta ser um crânio ou ser muito bom na tecnologia ou muito bom na inovação ou doutorado se depois não tiver coragem, é? Se de facto fazer tecnologia não chega, é preciso ser-se empreendedor e para ser empreendedor acho que é preciso ter uma cultura de risco, uma elevada cultura de risco, aceitar o risco como uma parte da nossa existência, não é? Porque se não tivermos essa capacidade de arriscar, vamos estar sempre com receio de dar aquele passo que é, para entrar naquele mercado, é preciso gastar dinheiro, é preciso gastar energia. Ter coragem de apostar, risco não é? o risco, a falta de aversão ao risco é uma coisa muito importante. Pode-lhe chamar coragem, não é? Mas a gestão de risco é saber Sim, a gerir o gestão de risco. risco tem que ser equilibrado, não é? Não pode ser um kamikaze também, não é? Não Senão lá se vão os fundos todos da empresa, no instante. Mas pegando naquele ponto que até quando estávamos aqui a falar antes do ter coragem para apostar, não é? Que disse que nem toda a gente nasce com Sim, eu essa acho capacidade. que formar tecnólogos ou formar gente Não nasce com com muita todos. capacidade tecnológica acho que é relativamente fácil. Formar essas mesmas pessoas com capacidade de aceitar o risco, acho que já é muito mais complicado, porque isso é uma coisa nata. A capacidade de arriscar é uma coisa nata. As pessoas E não fundamental são todas... para tentar, falhar, até não é? Já teve 3 empresas e o arriscar, o ir a jogo. É preciso saber que quando começa um projeto posso falhar. Posso falhar, é esse risco. Se não aceitar que posso falhar, não vou começar. Não arrisco, não tento. Não arrisco, exatamente. Aqui um outro tópico que também gostávamos de falar aqui hoje, que tem a ver com a dependência tecnológica, não é? Portanto, há muitas dependências hoje a nível dos indivíduos, não é? Desde dependências das redes sociais, do jogo online, das substâncias tóxicas, álcool, drogas, etc. Mas nós, a Europa, sofremos aqui de um mal também muito grande de dependência tecnológica aqui dos nossos amigos, como é que se diz, os americanos. Os nossos aliados americanos. Sim. Sim, Quando isso é mau? é mau porque nós, para sermos soberanos, temos a soberania física dos nossos países, nós temos que hoje em dia ser soberanos digitalmente. Já não é possível ter um país que diz que não precisa da tecnologia para nada e que o seu modo de fazer não depende da tecnologia. Se depende da tecnologia, nós temos que dominar a tecnologia que usamos e não podemos deixar que as tecnologias sejam controladas por blocos económicos diferentes do nosso. Nós temos que dominar a tecnologia que usamos para podermos assegurar a nossa soberania digital. Não há outra forma. Nós vemos que os americanos são soberanos digitalmente porque eles só usam soluções americanas. Nós vemos os chineses só usam soluções chinesas, os indianos começam a fazer o mesmo, só usam soluções indianas e os europeus usam soluções de todos os outros. E deixam que os conteúdos daquilo que usam nas suas soluções, porque as soluções são todas de laudo pública, que todas as nossas comunicações estão na mão de blocos económicos externos. E o que é que acha da Comissão Europeia ter todo o software na Microsoft Office 365, todas as comunicações? Compromete completamente a soberania da União Europeia. A União E os Europeia, líderes não estão a ver isto? enquanto não for independente e tiver soluções próprias para que as suas comunicações sejam confidenciais e totalmente privadas, não é possível ser soberano. Dá assim a sensação que a União Europeia, embora seja mais antiga, a velha Europa, não é? Parece às vezes um adolescente que vai pedir o carro emprestado ao pai e depois anda a depender do carro do pai e o pai diz, agora está no mecânico, não podes usar. Ou hoje não usas, não é? E nós estamos aqui a reboque, seja na defesa, seja na tecnologia. O que é que isso implica para a nossa... Nós temos de ser capazes de produzir as nossas armas e ser capazes de produzir a nossa tecnologia para as nossas comunicações críticas e nossas comunicações confidenciais. E a Europa hoje tem capacidade de fazer todas essas coisas. E já deu vários exemplos. Nós conseguimos criar aviões melhores com os aviões da Boeing, que eram os que dominavam o mercado. Hoje a Airbus tem muitos mais clientes e domina o mercado da aviação muito mais do que a Boeing. Ao nível dos comboios, nós fazemos comboios espetaculares. Ao nível do espaço, nós também temos uma agência espacial poderosíssima e consegue competir quase em pé de igualdade com as suas congêneres, quer da China, quer da América. E só ao nível digital é que parece que não somos capazes. Quando é mais simples. E temos muitas soluções europeias que podem ser adotadas para garantir essa soberania digital.
Mas como é que a Europa se pode reposicionar? O que é preciso fazer a nível da liderança e também os empresários portugueses e empresários europeus, o que é que podem fazer para ajudar esse reposicionamento? Eu acho que os empresários europeus e os empresários nacionais eles já fazem as suas tecnologias no âmbito digital. Existem muitas empresas com capacidade de produzir tecnologias digitais na Europa e mesmo em Portugal. E a Piabric é um exemplo disso, porque nós temos clientes ao nível da administração pública central, administração pública regional, pública local, temos grandes empresas na área das utilities, das águas de Portugal, de portos de Leixões, saúde, nós temos tecnologia por todas as grandes áreas de intervenção nacional, portanto nós podemos não só trabalhar nesse nicho de poucas empresas que usam a nossa tecnologia, nós podemos ocupar o espaço completo e até podemos sair daqui para outros países europeus, não há problema nenhum nisso. Mas porquê que a Europa não aposta nisso? Porquê que a liderança porque europeia a Europa aposta sempre naquilo que é dos outros. Não aposta nas PMEs europeias? Não aposta nas PMEs europeias porque acha que elas são incompetentes. E não é verdade. Nós temos dos melhores técnicos na área das tecnologias digitais na Europa. Há muitas empresas aqui na Europa que inovam e criam tecnologias de grandíssimo valor e portanto, o que tem que acontecer é os europeus acreditarem naquilo que é seu e fazerem aquilo que os americanos fazem, que é Europe First. Nós temos que ter... os americanos têm uma lei que é Buy American Act. Nós temos que ter um Buy European Act. Isso é uma lei americana. Buy American Act é uma lei. Não há nenhuma empresa americana, uma instituição pública americana que possa comprar uma tecnologia estrangeira se houver uma equivalente americana. Isso é uma lei. Nós não temos a mesma lei na Europa e devíamos ter Buy European Act. Ou seja, se houver uma tecnologia equivalente disponível na Europa, nós não podemos comprar nada que esteja fora da Europa. E isso tem que partir dos nossos governos. E acho que também vai haver algum dia que vai partir de nós que votamos e que escolhemos e que exercemos o nosso direito democrático de escolher os representantes que vão valorizar aquilo que é nosso, não é? Portanto, valorizar a nossa soberania digital, seja nacional, seja europeia, não é? Claro. Pois, realmente, aqui a segurança versus a conveniência de comprar serviços baratos na cloud, americanos, Amazon, Azure, baratos, quer dizer, entre aspas, não é? Sim. Cada vez eles depois os inflacionam mais depois de nos viciar, não é? Porque eles chamam, quando eu estive lá em Silicon Valley, chamam o give them crack and cocaine, que é viciá-los, dando de graça primeiro a tecnologia, os freemiums, não é? A pessoa vai utilizando e depois, agora essa feature é paga. Para mais utilizadores agora tens de pagar. Portanto, eles foram tão bons nesses modelos freemium, a Europa não parece que tem liderado nesses sistemas, não é? Isso é marketing, não é? Tudo aquilo que faça daquilo que estávamos a falar há bocadinho. É preciso que mesmo haja um forte investimento em marketing das empresas europeias. As empresas europeias têm que convencer-se que, mesmo para vender aos europeus, em oposição a tecnologias que venham de outros blocos económicos, nós temos que investir, não chega só a dizer que é nosso, é europeu, temos que investir em marketing mesmo para o nosso mercado interno. É muito importante. E fazer soluções freemium e pô-las no mercado disponíveis para que toda a gente use. Vê-se o AI, não é? Isso é dinheiro, só há uma ou duas assim conhecidas na Europa e são pouco utilizadas. Os investidores europeus têm uma aversão muito grande a gastar dinheiro em marketing. Não é só as empresas tecnológicas que têm aversão, é que o próprio investidor não admite que há necessidade de investir nesta empresa, quanto mais não seja para alavancá-la em termos de marketing. Sim, nós uma vez tivemos a StrongStep foi várias vezes, no nosso percurso fomos assediados, entre aspas, com investidores isso. E houve uma altura que até ganhamos um prémio da Caixa Capital e fomos num projeto de aceleração nos Estados Unidos, etc. E eles queriam investir algo maior, substancial, mas depois nós falamos com outras investidas, naquele caso era a Caixa Capital, e eles disseram-nos assim, o quê? Tu queres gastar 5 mil euros de marketing e tens de ter uma reunião com o Conselho, que só é de um mês em um mês, e que não sei o quê, tipo, quando lá vais apresentar já não faz sentido a estratégia, e já o budget que tu querias já não faz sentido. Portanto, não tens essa flexibilidade. Essa relação que o Pedro há bocadinho referiu de 6 comerciais ou 6 comerciais barra marketing, um técnico,
é a proporção que tem que se aplicar no investimento. A empresa tem tecnologia, tem que aplicar 1/6 no desenvolvimento da tecnologia e 5/6 no marketing. Há um exemplo muito claro disso. A Dropbox, quando arrancou o seu projeto, arrancou com uma ronda de capital de 75 milhões de dólares. Só tinha um PowerPoint. Não havia tecnologia. O PowerPoint Mas explicava... temos bons investidores portugueses também. Na Europa não há ninguém que ponha 75 milhões de dólares num projeto assente num PowerPoint. Temos alguns bons exemplos e até conheço, juro, o António Murta, não é? O engenheiro António Murta, Sim. que já criou muitas empresas, e o Grupo Patena, não é? Que investiram massivamente e com bons casos de sucesso. E que parte dessa questão também, muitas vezes, temos o PowerPointware, não é? Que é uma ideia, um conceito que conseguem ganhar ali alguma atração junto de alguns interessados, alguns investidores, algumas empresas, potenciais clientes, e que depois isso permita fazer o arranque, o bootstrap, não é? Ali inicial. Mas, eu não tenho dúvidas, mas eu acho que quando estamos a falar deste nível de empresas tecnológicas que possam vir a garantir a soberania digital, o nível de investimento que tem que existir é muito alto. Massivo. Estamos a falar de centenas de milhões de euros que são precisos ser gastos em tecnologias para garantir a soberania digital. E se a gente quer gastar 10 milhões de euros para apostar em soberania digital, em empresas que possam ser capazes de ter um alavancamento de marketing que convença os próprios europeus a usar o que é europeu, eu acho que nós não estamos preparados para isso. Sim, e as Temos que decisões estar. não são só decisões tecnológicas, também têm a ver com a facilidade do uso, não é? Dos produtos, a conveniência de ser fácil consumir, fácil experimentar, sem grandes curvas de adoção. Isto são tudo barreiras muito difíceis de passar, não é? Para as startups, só quem passa por isso é que sabe, não é? De conseguir adoção. Nós na IPBRIC, as nossas soluções entram com muita facilidade dos clientes, que elas foram sempre pensadas do cliente para... Nós começámos a pôr as soluções nos clientes e foram os clientes que começaram a ir comprando. E nós íamos adaptando as nossas soluções ao gosto dos clientes e depois ao gosto dos clientes dos nossos parceiros. Portanto, as nossas soluções são fáceis de usar. O problema é colocar as nossas soluções em 5% da população ou 5% das empresas. Isso é uma coisa. Existe um esforço de convencimento um a um, Mostrar. que não tem nada a ver com o marketing, é andar um a um atrás dos clientes ou arranjar a forma de massivamente criar uma awareness, distribuição, um conhecimento das soluções ou de soluções digitais ou soluções de qualquer fabricante europeu. É preciso gastar dinheiro. Nisso os americanos são muito bons. E também tem a questão do gastam lobby, não é? Nos muito Estados Unidos dinheiro. o lobby é fortíssimo e é assumido, não é? Só até recentemente tivemos uma lei de lobby em Portugal. Não é? Portanto, Sim. e na Comunidade Europeia, pronto, já é uma coisa que agora começa, ou melhor, que agora tem evoluído. Mas muitas das vezes a gestão não percebe também os riscos digitais, não é? Não percebe, lá está, por exemplo, a questão da soberania, a questão do, ok, se tiram o meu acesso à minha cloud ou ao meu e-mail está todo na cloud, nada contra isso, dependendo das garantias que os fornecedores nos dão, não é? Mas se a cloud é noutro país, isso ainda coloca, noutra região do globo, não é? Isso coloca a questão da soberania digital que já falamos e outros riscos, não é? Portanto, nós próprios, StrongStep, já tivemos um sistema numa cloud, esse data center ardeu, que era europeu. Aliás, depois vim a saber que ele foi uma sabotagem, porque eles tiraram lá alguns conteúdos ilegais e houve uma máfia que ardeu em Estrasburgo o cloud. Portanto, pegou fogo àquilo. E nós ficamos durante umas semanas eles não conseguiam dar resposta, aquilo tinha backups, tinha redundâncias, tinha tudo, mas era o governo francês, a Agência Espacial Europeia, tinham prioridade, claramente, a uma empresa PME. Muito bem. E quem está a escolher, as empresas que estão a escolher software, estas decisões são decisões mais operacionais, mais estratégicas? Ora bem, eu acho que a maior parte estas decisões são, muitas vezes, Maria vai com todos, não é? Porque As modas. o marketing influencia. E as pessoas, quando vão decidir, decidem por aquilo que é conhecido. Não estão muito preocupados em saber se há problemas de soberania digital, se há problemas de competitividade.
Quando nós pomos as nossas soluções em fornecedores americanos que são obrigados a respeitar uma lei, que é uma lei de 2018, que é o Cloud Act, em que o governo americano se reserva o direito de aceder a todos os dados dos fornecedores americanos para fazer o que bem entender e pode aqui aceder a informações que sejam críticas para tomada de decisões políticas ou geopolíticas, mas também pode tomar decisões em favor de empresas americanas e aí os europeus saem claramente prejudicados. E quem escolhe a tecnologia tem que saber que deve escolher a tecnologia que permita garantir a propriedade e a confidencialidade de todos os ativos digitais da empresa. Eu não posso comprar uma tecnologia só porque é conhecida, sem estar preocupado com a propriedade e a confidencialidade dos meus dados. Quando uma empresa não se preocupa que os seus dados apareçam num modelo de linguagem de um dos grandes fabricantes de inteligência artificial, quer dizer que o seu conhecimento está à mão e à mercê da concorrência toda, não é? Claro, e vimos aqui vários escândalos, até um com grandes responsáveis que estiveram nos Estados Unidos, que foram ao ChatGPT carregar um relatório. Para resumir, isto é o quê? É ficou acessível a toda a gente. Mas sabe qual é o problema? O problema maior que eu acho é que com a ida para a cloud, os responsáveis das empresas acharam que não precisavam tanto de diretores de informática competentes. E, portanto, hoje o que acontece na maior parte das PMEs não há um responsável informático. As soluções estão na cloud, o fornecedor faz tudo por nós, por acaso é um fornecedor fora da Europa, e o meu responsável de informático normalmente é um tipo com pouca competência, só com capacidade no apoio à utilização. Fica mais barato. O administrador de tecnologia percebe pouco, não tem ninguém dentro da organização a quem tirar dúvidas e isso faz com que se tome decisões erradas, não é? Claro, não sustentáveis, mas em termos de custo-investimento, comprar a tal moda porque os amigos do golfe compraram daquele ou no jantar de curso. Eu acho que há um problema que eu acho que não se devia permitir aos nossos administradores ou gestores. Assim, contas redondas, estamos a falar de... Eu gasto, contas redondas, 2.500 euros com um colaborador por mês a 12 meses. Em termos médios, não deve andar muito longe esse valor. O custo total de um funcionário ou de um colaborador por mês a 12 meses, não contando, são 14 meses de salários, essas coisas todas. Portanto, eu gasto 2.500, mas depois não posso gastar 25 euros por mês em tecnologia com aquele funcionário. Eu tenho que gastar 10 ou 5. Quando eu ponho os colaboradores dentro de um espaço físico privado e depois todo o conteúdo que estes colaboradores produzem, eu meto no espaço público. Na cloud. Na cloud. Portanto, isso é em mesmo cloud pública, ou seja, onde o fornecedor pode analisar os dados e construir modelos de linguagem com os dados que são meus, são da minha empresa, não devia partilhá-los com ninguém. Então, no fundo é mesmo que ter... Porque estamos a falar de 1% dos gastos que eu tenho com o colaborador. É imaginar Eu digo assim, mas qual é o problema de gastar 50 euros por mês com um colaborador quando eu gasto 2.500 com ele? Nenhum. Não há nenhum problema. E a maior parte dos administradores ou dos gestores tem esse problema. Se encontrarem uma solução de 5 euros por mês, é essa que vão comprar. Está na Google, quanto é que custa? Isso é falta de literacia, não é? Falta de literacia digital, completa. E foi na série tudo e de risco, da gestão de risco. É mesmo nós estarmos num edifício de 20 andares, cheio de empresas, concorrentes, clientes, tudo, e de repente guardamos os relatórios dos fornecedores, dos salários dos colaboradores, tudo na biblioteca pública. Exatamente. Chegamos lá ao quinto andar e deixamos lá, e diz lá, nome da nossa empresa, e depois estão aqui todos os dossiês, qualquer um chega lá e abre, não é? É incrível, e que serve para alimentar o tal AI. Eu já ouvi muitos administradores a dizerem eu de tecnologia percebo zero. Então, se tecnologia percebe zero, como é que não tens um tipo na tua empresa que perceba tecnologia? Porque é que despediram o diretor informático, que já não é preciso ter um diretor informático caro? Agora, dependo só dos fornecedores para gerir a minha tecnologia. Não é possível, não é? Isto não é aceitável, não é? Não é mesmo aceitável.
Mas é o que, mas é prática, mas é a realidade na maior parte das PMEs nacionais e pior do que isso, em algumas empresas de alguma dimensão. Então, pegando aqui em jeito de fecho, para um diretor que não tem grande conhecimento tecnológico, que quer realmente inovar, ser competitivo, avançar com a sua organização, seja uma organização pública, PME, seja uma instituição pública, mas quer inovar, avançar, que conselhos quais são os dois principais conselhos, o principal conselho que dá em termos de tomar boas decisões em questões digitais e de tecnologia? Que grandes conselhos é que daria para um CEO de uma empresa, possa não ser uma pessoa muito tecnológica, possa ser esse que diz, ele de tecnologia percebe zero, ou pouco mais. Excelentes gestores, mas possam não dominar a tecnologia. Eu acho que as empresas têm que ter alguém que seja competente tecnologicamente. Isto é muito fácil de explicar. É impossível hoje ter uma empresa que não dependa a 100% da tecnologia ou a 200% da tecnologia. E não é porque o papel era mais seguro, não é possível trabalhar em papel, não é possível trabalhar em formato digital fraco, temos de trabalhar em formato digital e muito avançado. Não é possível trabalhar em formato digital muito avançado sem ter alguém muito competente a nível digital. Que tenha consciência da segurança, tenha consciência de onde é que os dados, eu tenho que proteger a minha organização, tenho que ter cibersegurança e tenho que saber que os meus dados não podem estar ao alcance de qualquer pessoa. Para isso tem que ter alguém competente que entenda na tecnologia e que saiba onde é que os dados estão, como é que eles são tratados, acedidos internamente e que riscos correm ao estarem na internet. Isso não tenho dúvidas nenhumas que não é possível ter uma empresa sobreviver sem um tipo competente tecnologicamente e com várias valências na parte digital. Uma delas, claramente, os dados, a inteligência artificial e a cibersegurança são ferramentas fundamentais. Depois, se temos pessoas, instalações privadas, os nossos ativos digitais têm que estar em local privado, não podem estar em local partilhado com outras empresas, tem que ser realmente nosso e nós temos que ser proprietários, a empresa tem que ser proprietária daqueles ativos digitais. E ciberseguro, não é? E tem que ser ciberseguro, isso não há dúvida nenhuma. E eu acho que nos próximos 5 anos isso vai ser uma das coisas que vai mais acontecer, é as empresas ganharem essa consciência, porque isto aconteceu desde que fomos para a cloud, não é? Começámos a ir para a cloud em 2015, estávamos todos praticamente na cloud em 2020, em 2025 continuámos, mas já começámos a entender os riscos. Exatamente, e agora vem uma... E, portanto, os próximos 5 anos nós vamos corrigir esses riscos. Portanto, eu acho que isso é o que vai acontecer nos próximos 5 anos. As tecnologias de cloud privada, vai estar tudo na cloud seguramente, mas vamos usar muita inteligência artificial, mas vamos passar a ser donos dos nossos ativos digitais. Exatamente, e para quem está a ouvir... Isto é para empresas e para organizações públicas, como Estados e governos europeus e nacionais. Sim, e a Europa também se está a mexer neste sentido. Há uma diretiva europeia que se chama NIS2, que é importante seguirem de perto, que podem ver nos nossos podcasts, já publicamos um podcast só dedicado ao tema, e se gostaram deste podcast de hoje, avaliem também este podcast, avaliem aqui os temas que estão a ser discutidos e façam follow. Eu lembro que se fizerem follow no Spotify, no LinkedIn ou no YouTube, conseguem receber as notificações dos novos episódios e verem realmente aqueles tópicos que vos interessam mais para estarem a par das mais recentes tendências, questões estratégicas de mudança organizacional, de gestão da mudança, liderança, como é o caso aqui de um grande líder que temos aqui hoje, Raul Oliveira. Muito obrigado por ter vindo convite. Transmitir aqui também a sua sabedoria e experiência, uma carreira incrível e com um nível internacional e de contacto com organizações do mais exigente ao nível internacional. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado pela participação.